Bom, pessoal, vamos então para o nosso vídeo 2. Aqui eu vou corrigir o exercício 5 em diante, né? Caso o vídeo fique muito longo, eu divido ele de novo, mas eu pretendo já terminar aqui o cálculo. Aquele primeiro vídeo, ele vai ser mais detalhado, justamente para a gente poder retomar mais informações. A partir daqui, eu já vou pegar as informações e vou supor que você já fez ali alguns dos exercícios, vou tentar resumir um pouquinho a explicação, tá joia? Então, o exercício 5, ele é um exercício sobre o ácido bórico, sobre o ácido sulfúrico, perdão, que vai dizer o seguinte: ácido sulfúrico concentrado é um líquido incolor oleoso e muito corrosivo, oxidante e desidratante. Até aqui é só contextualização. No almoxarifado de um laboratório, há disponível ácido sulfúrico concentrado e a densidade desse ácido sulfúrico é 1,8 gramas, né, por centímetro cúbico. Essa grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que grama por ml, tá? Então essa densidade está 1,8 gramas por centímetro cúbico, e isso é a mesma coisa que 1,8 gramas por ml. É o mesmo exercício de densidade que a gente fez antes, tá? E aí nesse almoxarifado, esse ácido sulfúrico com essa densidade, ele tem a porcentagem em massa de 90% de ácido sulfúrico, tá? Aqui eu já vou colocar para vocês a massa molar do ácido sulfúrico, que é uma coisa que a gente já calculou anteriormente também, que é 98 gramas por mol, tá? Então ele deu aqui 90%. E ele fala qual que é a massa de ácido sulfúrico, então qual é a massa de ácido sulfúrico presente em 100 ml deste ácido concentrado. Bom, então ele deu para a gente o volume da solução, 100 ml, e ele quer saber qual que é a massa do soluto, a massa do ácido sulfúrico. Galera, para fazer esse exercício é muito parecido com o exercício, se eu não me engano, exercício 3. Não, exercício 2, tá? Muito parecido com o exercício 2. Só que aqui a densidade da nossa solução é um pouco diferente. Como que vai ficar isso daqui? Bom, para a gente poder calcular, utilizar essa informação aqui, né, do cálculo da porcentagem massa-massa, eu tenho que fazer, eu preciso, perdão, de algumas informações. Então essa porcentagem em massa, ela precisa da massa do soluto, ela precisa da massa da nossa solução multiplicado por 100. Perceba que você não tem a massa da solução. Para calcular a massa da solução, eu tenho que fazer aquele processo da densidade de novo, que é uma coisa que a gente já fez lá naquele exercício anterior. Então, eu vou fazer o quê? Ó? Calcular aqui. Como que eu vou calcular essa massa da solução? Eu vou calcular por um processo bastante simples, que é o seguinte. Eu vou pegar a densidade da solução. A densidade ela é a massa dividida pelo volume. Eu tenho o valor de densidade. Eu tenho o volume. Então, eu vou substituir as informações. Ó. A densidade é 1,8. A massa de solução eu desconheço, não sei ainda. E o volume é de 100 ml. Eu vou resolver essa operação. Ó. Dividido por 1. Eu vou ter massa vezes 1 é massa. 1,8 vezes 100. 1,8 vezes 100, galera, é a mesma coisa que 180. Lembra que você tem duas casas aqui, ó, dois zeros aqui? Então, a sua vírgula vai ter que andar duas casas aqui também, tá bom? 1,8. Se a casa andar duas vezes, ela vai ter que andar assim, ó. E aí você vai ter, ó, no final, 180,0 ou 180, tá? Só para relembrar aí matemática básica. Então, a gente descobriu que a massa da solução, na verdade, é 180 gramas. Sabendo agora que a massa da solução é 180 gramas, eu posso passar aqui para o meu cálculo massa-massa, para esse cálculo aqui. A gente vai começar ele agora. Então, eu sei que a minha porcentagem em massa
Vou fazer aqui do ladinho. A porcentagem em massa é 90. Eu quero descobrir a massa do meu soluto, certo? Eu sei que a massa da minha solução é 180 e eu vou multiplicar isso ainda por 100. Tá? O 100 saiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele menorzinho. Não vai rolar. Deixa eu pegar aqui a caneta. Só deixa eu mudar a posição disso aqui, pessoal. Acho que agora dá. Tem que achar a caneta agora. Desenhar. Isso vezes 100. Beleza, agora deu. Então eu vou pegar agora e vou calcular essa parte aqui. O 90 igual a massa do soluto dividido por 180 vezes 100. Para fazer isso, vou fazer o seguinte. Dividir 90 por 1 e vou passar aqui, ó, multiplicando todas essas informações. Eu vou ter assim, ó, massa de soluto. A massa do soluto vezes 1 vai dar a massa do soluto mesmo. Então eu vou passar só essas informações de cima. Massa do soluto vezes 100 é igual a 90 vezes 180. Joia? 90 vezes 180, se você fizer essa conta aí. 90 vezes 180 vai dar 16.200. Deixa eu colocar aqui, vezes 100, igual 16.200, tá? Esse 16.200 agora, o que a gente vai fazer? Ó? Vai passar o 100, que está multiplicando desse lado à esquerda, para o 16.200. Eu vou ter o seguinte, então, que a massa do soluto é igual a 16.200 dividido por 100. Basta cortar os zeros, eu vou ter minha resposta. A massa do soluto é igual a 162 gramas. Essa é a nossa resposta final. Lembra de colocar em gramas, precisa colocar essa informação para a gente poder, para o exercício, para a resposta do exercício fazer sentido, tá? E a nossa resposta final vai ser 162 gramas. Ou seja, ó, na pergunta ele falava qual a massa de ácido sulfúrico presente em 100 ml deste ácido concentrado. Eu sei agora que a massa é a massa do soluto aqui que eu calculei, 162 gramas. Nesse caso, pessoal, em específico, a conta fica. Eu resumi um pouco as coisas, né? Resumi um pouquinho a conta, mas a conta vai ficar bem parecida com a conta aqui do exercício que a gente tinha feito. Assim, o exercício 4 mesmo, perdão, estava falando do exercício 2, mas é o 4. Onde a gente precisa calcular também a densidade, onde ele dá a porcentagem em massa e quer descobrir a massa final, tá? Então, ficou muito na dúvida nesse? Olha de novo o exercício 4 no vídeo anterior, tenta refazer o exercício 4, volta para esse exercício mais uma vez, tá? Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, mas também coloquem o vídeo ali em 0,75 da velocidade, tem outras coisas que o YouTube oferece aí, beleza? Então esse é o exercício número 5. Vamos para o exercício número 6 agora. O exercício 6 fala o seguinte. Um acadêmico do curso de Química necessita preparar uma solução de ácido bórico, o ácido bórico, que é H3BO3, a 0,5 mol por litro, para ser utilizado como fungicida. Para preparar tal solução, ele dispõe de 2,5 gramas de ácido bórico, desse ácido, né? Qual será o volume em ml de solução com a concentração desejada que pode ser preparado utilizando toda a massa do ácido bórico disponível? Ou seja, qual que vai ser o volume que eu vou usar na minha solução aí, só que agora esse volume eu tenho que colocar depois ele em ml, utilizando essa massa completa do ácido, que é 2,5 gramas desse ácido, tá? A gente, para poder fazer esse exercício, pessoal, a gente precisa primeiro da massa molar do ácido bórico, que é aproximadamente 62 gramas por mol. Tá joia?
Por que a gente precisa disso? Porque se a nossa concentração está em mol por litro e eu tenho 2,5 gramas do ácido, para saber exatamente qual volume eu vou precisar utilizar, eu preciso converter essas 2,5 gramas em mol ou converter esse número de mol em gramas. Uma das duas coisas eu vou ter que fazer aqui, tá joia? Eu prefiro aqui nesse caso, pessoal, fazer o seguinte. Eu sei que eu tenho a cada 0,5 mol, eu tenho 1 litro de solução. Eu posso tentar ou descobrir qual que é a quantidade de mol em 2,5 gramas, ou ainda eu posso tentar, simplesmente eu posso tentar converter 0,5 mol em gramas e fazer a minha conta. Eu vou preferir converter 0,5 mol em gramas. E aí, para fazer isso, eu faço o seguinte. A cada 62 gramas eu tenho 1 mol. Em 0,5 mol, quantas gramas será que eu vou ter? Tá? Resolve essa conta, né? X é igual a 62 vezes 0,5. X vai ser igual a 31 gramas. Ou seja, se eu tinha 0,5 mol em 1 litro, agora eu sei que esse 0,5 mol em 1 litro é a mesma coisa que 31 gramas em 1 litro. E como eu vou utilizar 2,5 gramas de ácido bórico na solução, eu consigo descobrir qual que é o volume em litros aqui no caso, né, que eu vou encontrar. Vou resolver essa conta aqui multiplicando em x. Eu vou ter assim, ó, 31 vezes x é igual a 2,5. Então, x vai ser igual a 2,5 dividido por 31. Galera, na prova, vocês já trocam, colocam um número maior em cima. Tem que tomar cuidado. Constrói tua conta direito aqui, porque senão você coloca o 31 em cima e 2,5 embaixo, que eu sei. O certo é dividir 2,5 por 31, tá? Eu vou resolver essa conta aqui, ó, 31 dividido por 2,5. Vou colocar um zero e um vírgula aqui. Perdão, vou colocar um vírgula zero aqui. Na verdade, porque eu tenho que igualar as casas depois da vírgula, tá? Vou apagar as vírgulas, vai ficar 25 dividido por 310. Você vai ver que com 0, não vai rolar. Vou colocar outro zero aqui, 250. Não dá para dividir ainda. Eu vou ter que colocar outro zero e outro zero aqui embaixo. Já começa a conta já com 0,0. 310 a gente tem que ver quantas vezes ele cabe ali em 2.500. Eu acredito que vai dar mais ou menos 7. Vamos tentar com 7 primeiro. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 1 dá 1. Para 10 sobra 3. 7 vezes 3, 21. Com 1, 22. Para 2.500 ali, para 25. Tá? Pera aí, deixa eu fazer a conta de novo. 7 vezes 3, 21. Com 1, 22. Para 25 sobra 3 de novo. Então deu a menos, né? Deu a mais, na verdade. Ou a menos, não. Vamos colocar 8 aqui. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. Para 10, sobra 2. 8 vezes 3 dá 24, com 25. Sobrou 20 só. Eu vou colocar mais um 0. Colocaria um 0 aqui, daria 200. Não daria para dividir, teria que colocar mais um 0, 6. Galera, tá vendo que a conta está ficando muito grande? Deu duas casas depois da vírgula? Já tá ótimo, vocês não precisam se preocupar. Vou só conferir se minha conta está certa para não criar um erro depois na resolução de vocês. Isso, está certo. Está certo mesmo. Isso, daria 8,04006 31 dividido por 2,5. Isso, está certo. Aqui só coloquei um zero a mais. Nesse caso, pessoal, eu já vou parar minha resposta então em 0,08. Na prova, eu vou tentar evitar dar contas com tanta vírgula, pessoal. Também eu vou tentar colocar contas que deem resultados mais exatos e sejam mais fáceis de calcular.
Aqui então deu 0,08, no caso 0,08 litros. A gente precisa converter isso em ml. Quando eu quero converter de litro para ml, eu multiplico por 1000. 0,08 vezes 8, vezes 0,08, perdão, vezes 1000, isso vai dar 80 ml, pessoal. E aí, assim, argumentos aí, né, que vocês podem usar. Pô, professor, mas essa conta é difícil e tal. Na prova, pessoal, eu vou evitar usar essas contas. Mas assim, gente, é matemática básica. Eu perdi o tempo fazendo isso aqui, ó. Eu posso usar a calculadora para resolver, eu já sei resolver isso. Mas eu fiz a resolução aqui justamente para te mostrar que dá para fazer. E que você, inclusive, já fez esse trabalho antes, já teve que resolver essas operações hoje, antes. Qual que é o problema? Muitas vezes a gente tem preguiça de resolver essas contas de divisão grande. Elas precisam, vocês precisam fazer elas. Inclusive, se você, lógico, se você não tem interesse em vestibular, nada, beleza, nem precisa se preocupar tanto. A gente vai usar a calculadora mais para frente, podemos usar a calculadora em outros momentos. Porém, se você tiver interesse em algum tipo de prova, algum tipo de avaliação, essa parte de matemática básica, ela é bastante importante. Vocês devem aprender a fazer isso, tá joia? Nossa resposta final é 80 ml, tá bom? Vocês vão ver que a conta aqui deu menor do que a conta das questões mais fáceis. Por que que deu menor? Porque, apesar da pergunta ser um pouco mais complexa, ela é também uma pergunta bastante direta. Aqui são as questões de nível médio ainda, tá joia? Vou passar aqui para a questão 7. Na questão 7 eu já coloco para vocês a massa molar do iodo, que é o que a gente vai utilizar. E ele fala assim, ó, em intervenções cirúrgicas é comum aplicar uma tintura de iodo na região do corpo onde será feita a incisão. A utilização do produto se deve à sua utilização antisséptica e bactericida. Então ele fala já aqui, ó, para 5 litros de etanol, e esse etanol tem uma densidade em 0,5 gramas por ml, a massa de iodo que deverá ser utilizada para obter uma solução que contém 0,5 mol de iodo para cada quilograma de álcool será de quanto? Galera, aqui ele te dá duas informações, dá várias informações, né? Tá aqui ó, também que a massa molar do iodo é 240 gramas por mol, mas ele te pede que você calcule uma concentração, dessa vez, em onde você tem que ter 0,5 mol de iodo por quilograma de álcool. A cada quilo de álcool, a gente tem que ter 0,5 mol de iodo, tá joia? E isso, né, ele tem ali, ele dá para você que são 5 litros de etanol. Então a gente tem que obter, através de uma solução de 5 litros de etanol, ele quer saber qual que é a massa de iodo em gramas. Deixa eu colocar isso também grifado. Vou grifar até em outra cor aqui. A pergunta que ele quer que você responda é qual que é a massa de iodo em gramas para você fazer essa solução aí 0,5 mol por quilo. É uma pergunta longa essa, tá joia? Vocês vão ver que o cálculo agora vai ficar um pouquinho mais, um pouquinho diferente dos cálculos que a gente estava fazendo até agora. Então, o que, que vai acontecer? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que descobrir para esses 5 litros de etanol quantos quilos eu teria aqui. Para fazer isso, vou anotar aqui, ó, eu vou utilizar a densidade de etanol. A densidade de etanol é 0,8 gramas por ml. O volume do etanol é 5 litros. Vamos descobrir aqui primeiro, então, a massa, né, de etanol que eu tenho. Bom, se eu tenho que a densidade é massa dividido por volume, eu já tenho o valor da densidade. O valor da densidade é 0,8. A massa é o que eu quero descobrir, então eu vou colocar só um M aqui. E o volume é 5 litros. Separa que a densidade está em ml. Então eu tenho que transformar esses 5 litros em ml. Para transformar isso, eu multiplico por 1000, 5.000 ml. Vou multiplicar aqui, 0,8 vezes 5.000 é igual a massa.
fazer aqui do lado para economizar um pouco de espaço. A massa vai ficar igual a 0,8 vezes 5.000. 0,8 vezes 5.000 dá 4.000 gramas. Bom, agora, além de fazer essa conversão de litro para ml, eu vou fazer agora uma conversão de grama para quilo. Para descobrir quantos quilos eu tenho em 4.000 gramas, basta eu dividir. Contrário. Quando eu quero saber de grama para quilo, eu divido por 1.000. Vou converter então. Ó. 4.000 gramas é a mesma coisa que 4 quilos. Nossa, Matheus, mas por que a gente está fazendo essa primeira conta? Justamente para saber quantos quilogramas de álcool eu tenho. Por quê? Porque para cada quilograma de álcool, eu tenho que ter 0,5 mol de iodo. Essa é a concentração que ele quer. Qual que vai ser a massa de iodo que eu vou ter que colocar, então? Cara, se eu sei agora que eu tenho que ter 0,5 mol de iodo para cada quilograma de álcool, e eu tenho 4 quilogramas de álcool, pensa comigo, ó. Em 1 quilograma, eu deveria ter 0,5 mol. Em 4 quilogramas, concorda comigo que eu vou aumentar isso vezes 4? Ó. Se 1 quilograma eu tenho 0,5, a gente tem que pensar que 4 quilogramas vão ser 2 mols de iodo. Se você quiser, você pode fazer uma regra de 3, se não ficar claro desse jeito. Mas pensa que aqui eu estou aumentando 4 vezes, então 0,5 também vai aumentar 4 vezes. 0,5 vezes 4, 2 mols de iodo. Agora, pessoal, se ele quer descobrir qual que é a massa de iodo que a gente vai utilizar para essa solução, basta eu utilizar as informações que eu já tenho. Por quê? Eu sei que eu vou precisar, nesse processo, de 2 mols de iodo e eu sei que a massa molar de iodo é 240 gramas por mol. Sabendo disso, eu sei que 240 gramas estão em 1 mol, em 2 mol eu vou ter X. 1 vezes X é X, eu vou ter 2 vezes 240. 2 vezes 240 dá 480 gramas de iodo. Essa é a nossa resposta. Para fazer, então, uma solução, 5 litros de uma solução a 0,5 mol por quilo de iodo, eu vou precisar de 480 gramas de iodo. Essa conta, pessoal, não é difícil. Ela é, inclusive, de novo, ela é menor do que as contas que a gente fez nas primeiras questões. Só que a compreensão do exercício ela é diferente. É uma compreensão um pouco mais ampla do que está acontecendo e é um domínio um pouco maior da nossa questão de concentração. Daqui para frente, pessoal, são exercícios mais complexos mesmo. Na prova, gente, eu não vou colocar exercício em altos níveis de complexidade. Eu pretendo que a lista de exercícios seja um desafio maior do que a prova para vocês, para que vocês cheguem na prova e vocês consigam fazer a prova com tranquilidade, tá joia? Então, viu o exercício, ficou muito confuso? Começa o exercício de novo, vê de novo, tenta resolver sem eu explicando, depois faz de novo. Quanto mais você tentar, mais fácil vai ficar o processo de resolução, porque aí você vai encontrar o seu próprio caminho para essa resolução, tá joia? Vou fazer aqui esse exercício 8. Ele fala assim, ó, na análise química de um suco de laranja, determinou-se uma concentração de ácido ascórbico C6H8O6 de 264 miligramas por litro de solução. Nesse suco, a concentração de ácido ascórbico em mol por litro é igual a quanto? Pô, então ele te deu só uma concentração em miligrama por litro e ele quer que você descubra essa concentração em mol por litro. Antes, eu já vou pegar para a gente a massa molar da vitamina C, do ácido ascórbico, para a gente poder calcular ela, usar ela aqui no nosso cálculo, tá?
A massa molar dele vai ser de 176 gramas por mol. E aí aqui nesse exercício, o desafio que vai ter, pessoal, é isso aqui, ó, é a unidade. 264 miligramas por litro. Por litro. Por que que vai ser o desafio, pessoal? Porque a gente não está trabalhando com gramas. Nós estamos trabalhando com miligrama. Miligrama, para a gente converter isso daqui direito, porque a gente vai ter que transformar esse miligrama em gramas novamente, tá? E aí eu vou deixar aqui, ó, conversão de miligrama para grama, a gente vai ter que dividir o valor por 1000. Se fosse o contrário, transformar de grama para miligrama, a gente teria que multiplicar por 1000. Mas não é o caso aqui. A gente vai ter que dividir 264 por 1000, tá? 264 dividido por 1000 dá 0,264 gramas. No caso, então, nossa concentração ficaria 0,264 gramas por litro, tá? E aí sim, agora eu vou poder começar a minha conta. Eu sei que são 0,264 gramas por litro. Eu quero calcular isso em mol por litro, então eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Utilizando a informação da massa molar, que está aqui em cima, ó, essa informação aqui, eu vou dizer que são 176 gramas para cada 1 mol e que 0,264 gramas vão ter uma quantidade X em mol. Eu vou multiplicar isso daqui. Eu vou ter que X é igual que X vezes 176, perdão, é igual a 0,264. Vou passar o que está multiplicando o x para o outro lado, dividindo. 0,264 dividido por 176. Pessoal, daqui para frente vai dar uma conta com vírgula, uma conta grande com vírgula, tá? Para você ter uma ideia, ó, 0,264 dividido por 176, eu vou ter que colocar primeiro 3 casas depois da vírgula aqui para o 176, porque eu tenho que igualar essas casas, tá? Não é uma conta rápida de se fazer, tá joia? Repetindo que para a prova de vocês, eu não vou pedir para você fazer uma coisa desse tamanho. Se eu for pedir uma coisa desse tamanho, eu vou pedir para que você use a calculadora, tá joia? Mas nesse exercício específico, se você fizer o cálculo, vai fazer o seguinte, ó. Coloquei aqui, igualei as casas depois da vírgula, 176 mil, né, dividindo 264. Obviamente, 264 não dá para dividir por esse valor, eu vou ter que colocar um zero, vírgula, um zero, 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 zero e zero. É isso? Isso, zero. 264, então, dividido por 176. Por 176 mil. Vou ter agora uma conta que dá para fazer. Vai dar 1 primeiro, tá? 1 vezes 0, 0, 0 e 0. 1 vezes 6, 6 para 14 dá 8. 1 vezes 7 dá 7 com 1 dá 8. Para 16 dá 8. 1 vezes 1, 1 com 1, 2 dá 0. Vou colocar mais um 0 aqui no final. Isso aqui vai dar 5. 0, 0. 6 vezes 5 dá 30, para 30 nada. 5 vezes 7 dá 35, certo? 5 vezes 7, 35. Com 3, 38, para 38 nada. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. Deu nada, aí acabou, fechou a conta. X igual a 0,015. Professor, entendi o que você fez, mas essa última conta não entendi. Tá, primeiro, isso é uma conta com divisão com vírgula. Então você precisa aí aprofundar um pouquinho a matemática básica nessas contas de divisão com vírgula, que são contas relativamente comuns aí, tá joia? Mais uma vez, para a prova, eu vou evitar esse tipo de conta muito grande com vírgula, muito grande, tá? Esse caso, mas pode ter outros casos na prova ali. Como eu estava calculando o número de mols que X representava, isso aqui tem que terminar em mol,
E aí sim eu vou para a resposta da minha pergunta. Se ele queria saber a concentração em mol por litro, e eu sei que 264 miligramas são 0,0015 mol, eu sei que a concentração, que a molaridade dessa substância é 0,0015 mol dividido por litro. Temos aí mais um vídeo de 30 minutos, pessoal. Vou finalizar esse vídeo por aqui e até a próxima. Os últimos 2 exercícios eu faço um vídeo à parte, beleza? Falou, tchau.